Olá, continuando, né, com o assunto da última aula, onde a gente estava falando sobre motivação e liderança, e a gente parou falando sobre o Agires. É, um autor que ainda lá nos anos 50 falou sobre dois modelos também, semelhante ao que se fez em vários tipos de... esses modelos são criados para a gente tentar entender quando se cria modelos, né, quando a gente classifica as coisas, como por exemplo teoria X, teoria Y, a gente tenta criar padrões, e esses padrões, como a gente falou na última videoaula, eles não são necessariamente reais, são padrões que você cria como se fosse um esquema, né, um desenho, e aí você vai ter que encontrar dentro da realidade algumas características que são semelhantes ao padrão X, outras ao padrão Y. A gente também falou sobre Herzberg, sobre McClelland na última aula, que criaram alguns modelos, alguns padrões para tratar dessa questão de como lidar com liderança, motivação. E hoje o assunto é Agires também propôs dois modelos. A ideia de adaptar as estruturas organizacionais às necessidades psicológicas e motivacionais dos indivíduos, né, isso é o tema, né, do Agires, para obter ganho de produtividade para a organização e obtenção de maior envolvimento dos indivíduos com o seu trabalho. Então, a organização ela vai conseguir melhor resultado dos seus trabalhadores se ela adaptar a estrutura da organização às necessidades psicológicas e motivacionais. E aí são vários elementos que são motivacionais ou que são, né, elementos psicológicos, que a gente já viu, já falou nas últimas aulas. E a organização não deveria, então, ser vista como um lugar em que o indivíduo passa algumas horas a fim de ganhar o seu sustento, atendendo às suas necessidades básicas. Deveria ser possível ao indivíduo almejar a realização pessoal e de seu potencial desde a sua inserção no sistema organizacional, que é o que a gente viu na pirâmide de Maslow. As pessoas não querem só ganhar o seu salário, não querem ter só um emprego e ter as necessidades básicas satisfeitas, que são alimentação, que ter a segurança do plano de saúde, mas elas querem também ter o seu potencial reconhecido, elas querem ser realizadas, querem ter reconhecimento do trabalho que elas fazem, do sucesso que elas têm. Isso faz parte da vida das pessoas e o emprego e o trabalho são parte importante da vida de qualquer pessoa. E aí o Agires propõe então dois modelos, que assim como eu disse antes, são modelos hipotéticos, né? Onde você teria uma organização que seria um modelo A, onde a centralização vertical do poder, já uma organização do modelo B, a participação dos indivíduos nos processos decisórios da empresa. Uma organização modelo A, há pouco conhecimento do trabalho desenvolvido nos outros setores da organização, ou seja, as pessoas entram, aprendem o seu trabalho e isso é suficiente. No modelo B, existe uma visão integrada das diversas partes da organização, todo mundo conhece o trabalho do outro, dos outros setores, seria um modelo B. Modelo A, baixa integração horizontal. Horizontal quer dizer no mesmo nível hierárquico. A empresa, se você olhar de maneira vertical, você tem no organograma as chefias, um é chefe do outro, o outro é subordinado, né? Então, presidentes, diretores, abaixo deles os gerentes, abaixo deles os encarregados, chefes, supervisores, lá na ponta o técnico. Então, isso seria uma visão vertical. Uma visão horizontal que aquelas pessoas que estão no mesmo nível. Então, todos os técnicos, por exemplo, de uma empresa estão horizontalmente iguais dentro da empresa, apesar de estarem em departamentos diferentes. E aí, no modelo A, existe uma baixa integração entre essas pessoas do mesmo nível hierárquico, porque elas estão separadas em departamentos e não se comunicam entre elas. Já no modelo B, há o conhecimento da maioria dos objetivos globais da organização. Então eu sei o que o meu departamento precisa fazer para conseguir ter sucesso e sei o que os outros departamentos também precisam e eu conheço os objetivos dos meus colegas, mesmo que não estejam no mesmo departamento que eu. Há então uma alta integração horizontal entre essas pessoas. No modelo A, o indivíduo é voltado unicamente para o atingimento de metas e da sua unidade ou departamento, né, dentro da organização. Já no modelo B, há uma integração horizontal e você não é só focado nas metas do seu departamento, mas nas metas
globais da organização. Você tem que participar, conhecer e estar envolvido nas metas globais da organização, não apenas daquelas do seu departamento. E no modelo A, privilegia-se o curto prazo, no modelo B, privilegia-se o médio e o longo prazos, ou seja, muitas vezes o que nós estamos fazendo hoje é para obter resultado lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, enquanto no modelo A os resultados são imediatos. A gente tenta, erra, volta, conserta imediatamente, porque o resultado do curto prazo é muito importante. Então, esse é o modelo, como eu disse, não existe nenhuma organização que seja 100% modelo A, nenhuma organização que seja 100% modelo B. O que você vai encontrar é sempre algo no meio entre essas duas coisas, um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, mas a ideia é de que você pode criar modelos de organizações para poder entender. E aí a gente, voltando aqui, né, mais um pouco, esse modelo A, lógico, se você lembrar um pouco, ele tem muitas semelhanças com a escola clássica de administração, com a administração científica. Já o modelo B, ele estaria mais voltado às evoluções que aconteceram após a escola clássica, aos modelos de relações humanas, né, as teorias posteriores, e que, logicamente, você consegue mais motivação, mais possibilidade de envolvimento dos trabalhadores de uma organização, quando você tem um modelo B, onde as pessoas são participativas, elas são integradas, elas conhecem os objetivos globais. Então, o modelo B seria mais adequado para as organizações dos dias atuais, ao invés do modelo A. E aí o que aconteceu ao longo do tempo é que foram sendo criadas empresas mais próximas do modelo B, do que aquelas empresas tradicionais do modelo A, e esse movimento foi chamado de democracia industrial, foi um dos nomes dados a esse movimento, surgiu lá nos anos 60, primeiro nos países escandinavos, principalmente na Suécia, onde tinha a Volvo e outras empresas, e onde também os estudos do Herzberg foram feitos, o Herzberg que a gente falou na aula passada, e teve seu apogeu na França, em meados dos anos 70, com a criação, em 1974, de uma agência nacional destinada a promover estudos para a melhoria das condições de trabalho dos operários, a Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Eu juro que o francês não é meu forte, eu tentei, vocês viram, mas aí esse movimento, ele não, na verdade ele não começou aí, ele começou em vários lugares do mundo, em períodos diferentes, mas alguns que ficaram mais conhecidos foram esses, da democracia industrial, mas mais conhecido ainda desse movimento de democracia industrial foi o modelo toyotista, vindo do Japão. Bom, mas vamos continuar. Os grupos autônomos de produção eram unidades organizadas em torno da produção de bens específicos, com senso de participação, rodízio de tarefas e autonomia entre os operários, muitas vezes com estruturas de cogestão entre os operários e os gerentes que se organizavam a fim de negociar e resolver os problemas específicos de sua seção. Um dos elementos do trabalho em equipe era o redesenho das tarefas e das atividades com base nas sugestões feitas pelos empregados da unidade autônoma de produção. Então, nesse modelo que vem daquelas ideias, né, do Agires e que depois foi adotado em algumas empresas com bastante sucesso, o que se espera é a autonomia dos trabalhadores, a autogestão, que você não tenha que ter uma supervisão tão próxima, os gerentes não têm que ficar vigiando o que o trabalhador faz, muito pelo contrário, o próprio trabalhador, ele gere, ele faz rodízio de tarefas, então ele conhece o trabalho do outro, ele tem autonomia para tomar decisão e ele tem esse senso de participação. Então essa é uma ideia que parecia ser distante, por causa da realidade anterior ser muito diferente, mas que foi atingida com grande sucesso nesses países, né, que a gente citou, na Escandinávia, na França, em alguns. Lógico que isso não é generalizado, tá? São algumas empresas francesas e tal, mesmo no Japão, onde há o modelo toyotista, nem todas as empresas que implantaram o modelo tiveram sucesso, mas algumas empresas tiveram grande sucesso na implantação desses modelos de dar mais liberdade ao trabalhador para que ele tome as suas próprias decisões.
O toyotismo, então, obviamente, veio de dentro de um modelo criado pela Toyota, onde havia uma gerência democrática e participativa dos operários. Esse modelo ele ficou tão popular que hoje a gente poderia dizer que ele é quase tão popular quanto o Fordismo, e ele está presente em muitas empresas, assim como a gente falou que existe linha de montagem em grande parte das empresas. O que grande parte das empresas fez foi juntar o modelo fordista com o que ele tinha de bom, que era a linha de montagem, com o toyotismo, com a gerência democrática e participativa, uma maior integração horizontal dos diversos setores da organização por meio do estabelecimento de processos de produção transversais, maior mobilidade dos empregados por meio de estabelecimento de critérios claros de promoção e de planos de carreira definidos, que a gente já falou também, que era importante e necessário que as pessoas soubessem o que elas têm que fazer para subir dentro da carreira. Se elas não souberem, elas vão ficar perdidas e não vão ter motivação para fazer o que se espera que elas façam. Então, ter um bom plano de carreira. Um bom plano de carreira não quer dizer que você tem um plano que vai pagar sempre mais ou muito melhor, mas um plano de como tratar essas necessidades, os anseios e os desejos dos trabalhadores dentro da organização. Então há uma maior mobilidade dos empregados por meio desse plano de carreira e tudo mais. O toyotismo, então, ele cria a criação de valores e de uma ética relacionados ao conceito de cidadania. Lembra da democracia industrial? Então, a democracia industrial é que o sujeito que trabalha numa empresa, ele é um cidadão daquela empresa, os empregados eram vistos como parte de uma comunidade da qual eram cidadãos, os corporate citizens, né? O cidadão da corporação, tendo direitos e deveres estabelecidos, como se ele seguisse as regras de uma cidade, de um estado, da União, ele também tem que seguir as regras e as orientações da empresa. A empresa passa a ser quase que um estado, e ele, logicamente, que um estado num bom sentido, porque a empresa, assim como o estado, você espera que ele te ofereça determinados serviços, ele também vai te colocar determinados limites, ele vai colocar estatutos, regras, regimentos, né? E a empresa também. Mas isso há sempre um trade-off, é uma troca, eu te ofereço alguma coisa e te peço outra em volta. Então, estruturas de lazer eram oferecidas, clubes, associações eram patrocinadas pela própria organização a fim de reforçar esse conceito de comunidade organizacional, os empregados se envolvendo cada vez mais entre eles e a empresa. E isso foi muito, muito comum durante os anos 70, dos anos 80, em empresas que adotaram essa democracia industrial ou que adotaram esse modelo chamado depois de toyotismo. Muito mais fácil você encontrar esse termo toyotista do que democracia industrial atualmente. E o que é esse modelo toyotista de produção? Gerência participativa, ou seja, os operários trabalham junto com o gerente discutindo as questões, inclusive as melhorias. Integração horizontal, as pessoas de diversos setores, no mesmo nível de hierarquia, elas conhecem o trabalho umas das outras, até porque muitas vezes elas fazem rodízio de tarefas. A estabilidade e a cidadania corporativa, ou seja, eu sou cidadão dessa empresa e ela tem uma responsabilidade comigo, assim como eu tenho com ela, e por isso mesmo eu sou estável. Dificilmente numa empresa no modelo toyotista havia demissões ou havia falta de fidelidade entre o trabalhador e a empresa. Uma cultura organizacional muito forte, as pessoas conhecem a cultura e seguem aquela cultura através de símbolos, né, através de sinais que mostram que ela faz parte daquele grupo, daquela corporação, comprometimento do empregado com a organização muito forte, ferramentas como o Kanban e Just in Time, que são ferramentas que foram criadas no Japão, espalhadas e usadas no mundo inteiro hoje. O Kanban é um sistema de fichas, de cartões que fazem um acompanhamento da matéria-prima dentro da fábrica durante todos os processos, né, pelo que passam essas matérias-primas, tanto matéria-prima quanto produto semi-acabado, até com o produto chega à sua estágio final de produção, que é o produto final, e o just-in-time é o conceito de trabalhar sem estoque, você só ter o estoque suficiente para fazer aquilo que você vai produzir no mesmo dia, ou seja, eu recebo o estoque, produzo e não guardo nada nem daquilo que eu vou precisar usar amanhã, e amanhã eu vou receber um novo estoque para fazer a produção do dia também. Então, naquele mesmo momento foram criados os círculos de qualidade total. A qualidade passa a ser algo muito importante em qualquer processo de produção, principalmente os anos 80 do século passado, foi a década da qualidade, onde todas as empresas começaram a implantar sistemas de qualidade, gestão da qualidade.
E vem também aí do Japão e do toyotismo o Kaizen, que é o conceito de melhoria contínua, melhoria de processos e mudança, de você sempre procurar oportunidades para fazer melhor o trabalho, para mudar alguma coisa e melhorar, nem que seja só um incremento, né? Não preciso fazer uma mudança radical, mas todos os dias eu procuro uma oportunidade de mudar alguma coisa pequena, e isso é o conceito de Kaizen, ou melhoria contínua dentro do trabalho. O toyotismo ainda, né, a proposição de técnicas como Kanban, Just in Time, Stock Zero, que é o Just in Time, são exemplos das ferramentas desenvolvidas de acordo com essas concepções. Elas diminuem os custos de manutenção de estoque de peças, a produção é monitorada e as peças são entregues apenas quando necessário. Para a implantação dessas técnicas, a definição de processos produtivos e a comunicação horizontal são fundamentais. Tinha que ter uma ótima integração entre os setores da organização para que você conseguisse atingir esse objetivo. Outras técnicas, como Kaizen, que é a melhoria contínua, definem conceitos como a melhoria contínua de processos, na qual os empregados em todos os níveis organizacionais dentro de um mesmo processo de produção são integrados horizontalmente. Cada processo produtivo tem um executivo, proprietário e gerentes responsáveis pela supervisão de cada atividade, cada processo. Então as pessoas são donas dos processos e ela tem que cuidar com que o processo seja sempre feito da melhor maneira possível, e elas vão cobrar esse resultado dos colegas que trabalham no mesmo processo. O processo é um procedimento transversal que passa muitas vezes por vários departamentos, integrando diversos níveis gerenciais na organização. Tem aqui alguns links de vídeos que eu até deixei esses links, mas eu vou colocar os links lá no Moodle, mas tem alguns vídeos que o áudio não está tão bom, mas eu vou colocar lá de qualquer maneira, para vocês saberem um pouco mais sobre o que é Just in Time, Kanban, Kaizen. Tem alguns vídeos que são bastante antigos, mas mesmo os antigos são históricos e são bons. Bom, e aí a gente entra num modelo que a gente falou de gestão da qualidade, que vem lá da década de 80, e muito dessa preocupação com a qualidade passa também pela gestão de processos e a gestão por processos. Gestão de processo e por processo, gestão de processo é algo mais simples, a por processo é quando você transforma toda uma organização numa coleção de processos. Toda a empresa ela passa a ser um monte de processos agrupados e aquilo é a organização. A gestão de processos é você gerir os processos que você tem dentro da sua organização, mas algumas coisas são tratadas como processos, outras nem tanto dentro da organização. Então, o processo é um procedimento transversal que integra vários níveis gerenciais, pretende-se incorporar a mudança como fator natural, né, no processo, aprende-se com a experiência prática e com a análise do próprio trabalho, learning by doing, né, eu aprendo fazendo, e modifica-se de forma contínua o processo produtivo, visando a aprimorá-lo e diminuir os custos, os prazos e os defeitos. Isso é a busca pela qualidade através da gestão de processos. Os programas de qualidade total normalmente se baseiam nesses conceitos gerenciais de processos. Bom, e aí existe passando agora para o fenômeno da liderança, né? Existem vários estudos relacionados com liderança, né? A gente estava falando de qualidade quando a gente falou de processo, agora falando sobre liderança, que tem mais a ver com a relação entre os trabalhadores dentro de uma organização, os processos de chefia. E aí tem muitas teorias sobre liderança, né, como a gente já viu um pouco lá no Max Weber, que ele define 3 formas de autoridade: a autoridade carismática, a tradicional e a racional legal. Quando se trata, né, de liderança, trata-se frequentemente da liderança carismática, associada a características pessoais de alguém. A liderança carismática é aquela da pessoa que tem o perfil de líder, né, e aí existem maneiras de lidar, de tratar, de gerenciar essa questão da liderança, mas normalmente uma boa liderança passa pela escolha da pessoa certa para ser o líder, do reconhecimento das pessoas, da capacidade daquela pessoa para ser líder. Dificilmente os líderes podem ser fabricados, né? Então é mais fácil você escolher a pessoa certa do que escolher a pessoa errada e tentar transformar essa pessoa num líder. Então
Não quer dizer que seja impossível, mas é difícil. Então, dificilmente se consegue fabricar um líder por meio de aprendizado e técnicas específicas. Não é o líder que define o grupo, mas são os grupos que atribuem reconhecimento ao líder. Existem os líderes naturais, aqueles que o próprio grupo elege como líder, sem que ele se candidate ou sem que alguém aponte o líder como líder. O grupo olha para uma pessoa e fala, pô, eu prefiro que essa pessoa tome conta da gente, né? E tome as decisões pela gente. É bastante comum em qualquer situação, quando você vai fazer um trabalho em grupo, normalmente acontece isso, a não ser que haja disputa de poder, o que é também comum dentro das organizações, principalmente porque o poder pode estar relacionado a algum tipo de remuneração variável, quem é mais chefe ganha mais dinheiro, e aí você tem muitas vezes pessoas que nem têm o espírito ou não têm o perfil de líder, mas que vão buscar a liderança por motivos monetários, financeiros. E aí uma transformação que aconteceu dentro das organizações, passando daquele modelo lá da escola clássica para a escola de relações humanas e agora para o modelo toyotista, é que o departamento de recursos humanos ele começou a se preocupar mais com gestão de pessoas e deixando de tratar apenas os humanos como recursos do mesmo nível que eram os recursos como matéria-prima, equipamento. Então, é um passo adiante no reconhecimento das características humanas, sociais, psicossociais do sujeito, né, do elemento trabalhador como cidadão, e aí isso muda a forma como a organização trata por causa do reconhecimento do homo complexus. O homo não é tão simples, não é tão racional, então existe a concepção sobre o ser, né, um ser humano foi se tornando mais complexa também, e ele de um ser previsível e controlável por meio de estímulos econômicos, como se fosse um ratinho num laboratório, em que você coloca ele num labirinto e ele procura saída, né? E aí para isso, né, não se pode simplesmente tratar com medidas punitivas. Pouco a pouco foi se concebendo o ser humano como um ser dotado de vontade própria que busca ativamente a realização do seu trabalho, sendo dotado de poder de escolha e capacidade de ação política. E isso acontece todos os dias, a gente percebe isso hoje, naquele momento lá no final do século passado, isso passou a ser mais valorizado até pela gestão de pessoas. Então, um modelo instrumental de gestão de pessoas, como é que ele trata, né, as pessoas? O mercado se impõe à empresa, que é considerado um instrumento racional de produção, cuja estratégia é definida por seus diretores em função das pressões desse mercado, do setor e dos valores organizacionais. A gestão de pessoas, né, tem a função de implantar essa estratégia, buscando a maximização do resultado econômico e melhor desempenho dos empregados, uma vez que, em tese, toda a comunidade organizacional será beneficiada pelo aumento da produtividade. Então, isso é um modelo bem racional, né? As pessoas vão trabalhar porque elas buscam o bem comum, se a empresa for bem, todo mundo vai bem. O pagamento por produtividade e o valor de igualdade de oportunidades são características importantes desse modelo, e ele se baseia no conceito de eficiência econômica e no argumento de que a eficiência social gera eficiência econômica e vice-versa. Então, esse é um modelo instrumental de gestão de pessoas. Ainda continuando, os indivíduos devem ter mais autonomia, mas somente à medida que esse desenvolvimento seja útil à empresa. Dessa maneira, os empregados são considerados seres utilitaristas e condicionáveis por meio de ações baseadas no conceito de estímulo-resposta. Né? Estímulo-resposta, eu dou um incentivo e ele trabalha. Se eu tirar o incentivo, ele não trabalha. Por uma interpretação própria e muitas vezes simplificada das técnicas behavioristas. Essas técnicas são as técnicas comportamentalistas, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, mas isso tem muito a ver com a escola clássica de administração, com estudos comportamentalistas ou behavioristas que foram feitos sobre o comportamento humano e que refletiram nas relações de trabalho na escola clássica de administração. Os profissionais dessa área, dentro desse modelo, consideram que é possível implantar programas com base nesses conceitos, levando os indivíduos a adotar os comportamentos esperados, medindo as respostas aos estímulos dados, comparando-os aos resultados da produção e aos investimentos realizados no programa. Não se fala em atores sociais, mas em agentes sociais. A gestão de pessoas, então, ela tem o seguinte papel no modelo como esse que a gente falou, no modelo instrumental. Avaliar as necessidades e os recursos dos grupos organizacionais, descrever os cargos e provê-los
segundo, né, preencher os cargos, né, com pessoas, segundo um recenseamento sistemático dos candidatos, por meio de procedimentos de seleção objetivos, né, bem claros, avaliar os cargos e desempenhos dos empregados, remunerando esses empregados equitativamente para motivá-los, treinar os indivíduos, melhorar as condições de trabalho, informar, comunicar e assegurar relações sociais satisfatórias. Essa é a função, né, da gestão de pessoas dentro desse modelo, e aí leva-se em conta, a empresa considera como um organismo é considerada, né, como um organismo adaptativo, o meio ambiente natural visto como um dado da realidade, o planejamento estratégico, seleção e gestão de pessoas coordenados pelos profissionais da área, os atores sociais, né, condicionáveis, ou chamados agentes, né, porque são condicionáveis, eu consigo moldar a personalidade das pessoas dentro da empresa, e a estratégia utilitarista determinada em função das pressões do mercado, do setor e pelos valores dos dirigentes. Pressuposto de convergência de interesses da comunidade organizacional, ou seja, pressupõe que todo mundo tem os mesmos objetivos e se eu tratar bem, pagar bem os funcionários, todo mundo vai trabalhar direitinho para que a empresa tenha o seu sucesso e aí, por consequência, todos os empregados também tenham o seu sucesso financeiro, econômico e tudo mais. A organização segue um modelo ideal com base na harmonia social e no desenvolvimento de uma estratégia ótima para o atingimento de objetivos econômicos contingentes. Bom, esse então é um modelo chamado instrumental, aqui um resumo dele. A empresa é um instrumento racional de produção, existe uma maximização do resultado econômico, o pagamento é feito por produtividade, produziu mais ganha mais, produziu menos ganha menos, o pressuposto de que a eficiência social gera eficiência econômica, se a gente trabalhar direitinho todo mundo vai ganhar, autonomia e descentralização controladas pela padronização dos processos decisórios da organização, é uma autonomia limitada aos interesses da organização, uma homogeneidade cultural, a organização procura pessoas que sejam parecidas ou às vezes iguais, com pensamento igual, porque ela considera que esse pensamento homogêneo vai trazer o melhor alinhamento e resultados melhores para a empresa, indivíduos considerados agentes condicionáveis e previsíveis, então aí evita-se o conflito. Bom, quais são as funções do modelo instrumental? Avaliação das necessidades da organização e de seus recursos, descrição e provimento dos cargos. As funções, desculpa, aqui são as funções da gestão de pessoas dentro de um modelo instrumental. A busca de eficiência social para atingir maior produtividade, treinamento e comunicação, modelo funcionalista, adaptação ao meio ambiente de negócios. Bom, existe um modelo político de gestão de pessoas, e aí o que se busca é uma eficiência econômica negociada, né? O que é político, né? A política tem a ver com as relações sociais entre, né, e negociações, lógico, entre pessoas, e aí, lógico, a negociação é uma ferramenta da política. Então, no modelo político de organização, a eficiência econômica ela é negociada entre os interesses do patrão com os interesses do empregado. E porque existe um conflito, existe uma tensão entre esses dois lados. Então, a política ela existe aí no meio para poder negociar esses interesses conflitantes. A aceitação do conflito e a sua superação via negociação. Então, você reconhece que vai haver conflito, nem sempre as pessoas vão estar felizes com o resultado, então vai haver conflito, nós precisamos negociar o tempo todo. A avaliação dos resultados é feita pelo grupo organizacional e não por um chefe. O grupo analisa a si próprio, o próprio grupo, né, analisa os colegas e faz a avaliação dos resultados. Considera-se os indivíduos atores políticos que buscam a concretização de seus interesses na organização. Então, reconhece que as pessoas têm características, personalidades diferentes e por isso mesmo tem pessoas que são mais líderes do que outras, têm mais motivadas do que outras. Então, considera-se esses atores políticos dentro do jogo, porque tem algumas pessoas que vão ter poder político sobre outras pessoas. Mesmo que não sejam chefes na hierarquia da empresa. Mudança organizacional é vista como desejável e necessária. Em alguns tipos de empresas, o que se busca é a estabilidade, ou seja, não mudança. Já nesse modelo político, busca-se a mudança, ela é desejável, né? Você precisa evoluir, precisa mudar de patamar, mudar de cultura, algumas vezes.
O meio ambiente construído por meio de alianças estratégicas entre os grupos da empresa e empresa e fora da empresa, e a organização é vista como uma arena política, onde há sempre negociação entre as partes, entre as pessoas, para se chegar, no final da negociação, um resultado que seja de consenso, que atenda a maior grupo, o grupo mais interessado ou o grupo de mais poder dentro da organização. Aqui as funções da gestão de pessoas dentro desse modelo político, né? A diretoria e gerentes envolvidos estão envolvidos na gestão de pessoas, não é só o departamento de pessoal que cuida da gestão de pessoas, mas os chefes e líderes em geral, eles trabalham junto com o departamento de pessoal. A antiga função recursos humanos ganha importância estratégica na organização, né, porque durante algum tempo ela era vista só como suprimento de recursos, quase como os recursos materiais, né, recursos humanos era visto como um departamento para trazer como se fossem insumos, né, que são insumos, energia, matéria-prima, né, para a empresa trabalhar. Depois não, passa a se olhar recursos humanos como algo estratégico para a organização, importante, que tem que ser tratado pelos níveis mais altos da organização. Os gerentes são considerados árbitros que decidem após ouvir as partes envolvidas na organização, porque ao conflito tem que haver arbitragem, a busca do consenso, se possível, a negociação política existe, né, consistentemente, e há uma diversidade cultural que ela é inclusive incentivada. Grande parte das empresas hoje tem um departamento de diversidade. E isso é bastante comum, né? Nem tanto no setor público, mas isso acaba acontecendo por algumas questões relacionadas, inclusive cotas, né, que são colocadas em concursos públicos, né, para incluir pessoas portadoras de deficiência, incluir pessoas com cotas raciais e cotas de diversos tipos, né, indígenas e tal. Mas isso nem sempre funciona tão bem através de cotas, e aí a diversidade cultural nas empresas privadas ela é incentivada pela própria empresa, pela própria gestão da empresa, a trazer diversidade cultural, porque se percebe os benefícios disso dentro da organização. Porque você tem ideias diferentes, as empresas não podem ser homogêneas, né? Isso é um modelo bem mais, esse modelo político é um modelo bem mais próximo da nossa realidade atual do que aquele modelo instrumental. E há diversos padrões de referência e comparação dentro desse grupo de diversidade cultural. Você obtém a diversidade cultural junto com essa diversidade toda, diversidade de gênero, de raça, de tudo, né? E aí você também traz junto a diversidade cultural, que é importante para que a organização, vai ser mais importante para algumas do que para outras organizações, mas hoje quase todas elas têm essa preocupação, e há uma autonomia e responsabilização pelos resultados. A autonomia é dada para você, mas você é responsável pelo que você fez de bem ou de ruim. Se você teve autonomia de decidir e tem um resultado ruim, possivelmente você vai ser responsabilizado por esse resultado. E assim a gente fecha as teorias sobre motivação e liderança, esse capítulo. Na próxima semana teremos outro capítulo que eu trago para vocês. Hoje encerramos por aqui. Eu ainda essa semana eu vou colocar informações sobre o trabalho nosso que será feito, a partir de um texto que será escolhido, mas eu coloco informações no Moodle para vocês. E é isso. Um bom resto de semana, se cuidem e semana que vem a gente se vê de novo. Até lá.